Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. Quando falamos de TEA e TDAH, quase sempre pensamos na infância. Mas e quando esses diagnósticos chegam ou se revelam na vida adulta? Quais os impactos, os desafios e as possibilidades de tratamento e manejo nesse contexto? Para responder a essas perguntas, eu recebo hoje a psicóloga e neuropsicóloga Carolina Sauge, formada pela Universidade de São Camilo, com especializações em terapia cognitivo-comportamental e em neuropsicologia pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Carol tem se dedicado justamente a ampliar a compreensão sobre TEA e TDAH em adultos, trazendo um olhar atento, acolhedor para essa etapa tão importante da vida. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite, Cia. Tão bom. A gente tá tão imersa, né, nesses assuntos, principalmente o TDAH e o autismo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Que gostoso. A gente já discute tantos, né? Tantos casos e tantos pepinos e babados. Com certeza. Então, hoje é dia da gente tentar, de alguma forma, trazer esse assunto com esclarecimentos. Porque, Carol, como a gente tem ouvido falar em TEA e TDAH, muitos adultos, apesar de até pouquíssimo tempo atrás a gente só falar de TEA e TDAH para criança, e que bom que agora as pessoas têm entendido que se é um transtorno do neurodesenvolvimento, é verdade que começou na infância, mas vai ser carregado para a vida inteira. Com certeza. E esse é um dos mitos, um dos maiores mitos, né, de que... Espero que já tenha sido de fato batido, de que o TDAH e o TEA são transtornos da infância, né? Então, ser do neurodesenvolvimento significa que está presente desde a infância, mas não necessariamente se encerra na infância. Se percorre para a vida adulta e com diversos prejuízos que não são tão falados. Né, a gente ainda tem mais foco em falar sobre a infância, e por isso que esse tema é tão importante. Sim, sim. Considerando que aqui é um espaço em que pais nos ouvem para entender melhor sobre as mentes brilhantes que tem em casa, vai ser importante que então a gente traga essa luz de um pouco mais sobre TEA, um pouco mais sobre TDAH, para essas pessoas que estão aqui, para os pais que estão aqui nos ouvindo, porque muitas vezes se identificam com esse diagnóstico, né? Então, o que é importante a gente entender sobre TEA e TDAH quando eles estão presentes, então, na vida adulta? Perfeito. Isso é um ponto que acontece muito, né? Da gente dar uma devolutiva e o pai se identificar. E, inicialmente, até vem uma fala do... mas meu filho, ele tem o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Não tenho mais para onde eu ir. Investe no tratamento pro filho, mas não pra si. Exatamente. Mas depois que eles se identificam, vai amolecendo o coração, aí eles, de fato, buscam ajuda. Mas então, falando um pouquinho sobre esses dois transtornos. Só pra gente contextualizar, né? O TDAH e o TEA são, como eu falei, transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH, a gente tem aí um componente da desatenção e ou da hiperatividade, da impulsividade. No adulto, a desatenção, ela tende a se manifestar bastante no trabalho, né? Então, com erros frequentes, com chamadas, com reclamações, perda de prazos por uma falta de atenção. E nos relacionamentos, né? Então, é aquela pessoa dita como... ele é muito grosso, ele é egoísta, não presta atenção em nada. E aí, tem a comemoração de 10 anos de namoro e a pessoa esquece porque não estava tão atenta. É muita mancada, né? Muita mancada. E aí, gera muito conflito, né? Por conta da impulsividade. Então, às vezes, a pessoa, ela... acaba se colocando em situações que não são situações adequadas, tem falas inadequadas, e a pessoa se arrepende, e isso que é o mais duro. Sim. Porque no TDAH a gente tem essa percepção, né, e puxa, não devia ter falado aquilo, e aí os prejuízos começam a aparecer. No TEA, também a gente tem uma questão importante de habilidades sociais, né, então... uma dificuldade de percepção social. E aí, a pessoa acaba se colocando em situações em que não é legal, mas ela não percebe que não é legal. As pessoas têm falas com ela que não são adequadas, mas ela continua lá. Então,
Na infância, a gente consegue ter isso mais palpável, né? Porque é mais observado na escola, no parquinho. Agora, no adulto, ele sofre calado, né? Sim. Nossa, super. E Isso. ele é muito criticado, né? Uhum. E até porque ele vai ser julgado pelas atitudes que não são adequadas, né? Exatamente. Então, tem esse componente aí das habilidades sociais, Sim. né? Dificuldade no contato visual, que no adulto, isso já foi internalizado como uma regra social. Então, Tá. eu te olho não porque eu quero te olhar. Eu te olho porque eu sei que é adequado, né, esse comportamento. Sim. Então, por conta, né, dessa aprendizagem, os sintomas no adulto, eles tendem a ficar menos perceptíveis Tá. ao olhar do outro. Tá. Além disso, a gente tem, né, as outras características. Então, estereotipia, né? Pois esclarece isso, porque parece que estereotipia é só aquele movimento repetitivo de um autista na infância que, sei lá, flipa as mãos, aqueles comportamentos que são mais clássicos, mas e na vida adulta? Exatamente. Então, assim, na infância é mais nítido, né? Agora, na vida adulta, de novo, a pessoa ela consegue mascarar. Tá. Então, a estereotipia é um movimento, né, que a pessoa faz, que tem como uma função a autorregulação. Tá. No adulto, eles vão criando estratégias. Então, por exemplo, eu tenho um pacientinho que ele faz assim. E não é a todo momento. Se você vê ele fazendo, você não entende de fato que é uma estereotipia. Mas se você olha a mão dele, já tem a marcação de tantas vezes que ele fez esse movimento. Meu Deus, tá bom. Então, é mais... Eu não quero usar a palavra sutil, mas é menos perceptível, né? Sim. É quase um disfarce, né? Exatamente. Porque, é um jeito, mas é tanto... Exatamente. A frequência e a intensidade é que vai determinar, então, que é uma estereotipia e não só um comportamento habitual dele, né? Exatamente. E a gente também tem no autismo a questão da rigidez cognitiva. Tá bom. Então, de novo, isso na criança é mais observado, né? Então, quando muda a rotina, é comum que a criança se desorganiza. Agora, o adulto, isso acaba sendo mais modelado também. Mas, por exemplo, e é com coisas simples, né? Então, puxa, teve um acidente, tive que mudar o caminho do meu trabalho. O dia já fica extremamente desgastante. Isso é um ponto importante, até já citando, que muitas pessoas acabam usando o termo ou autismo ou TDAH como um termo pejorativo, né? No sentido de, nossa, hoje eu tô muito TDAH, hoje eu tô muito autista. Isso sangra os meus ouvidos, eu tenho certeza que os seus também. Com certeza. Porque, tudo bem, a gente se desorganiza. Se você vai para uma viagem e o pneu fura, você se desorganiza mesmo. Claro. Mas pro autista, isso é extremamente sufocante. Tá. Então, não é só um incômodo, né? Vira um sofrimento pra eles. Exatamente. Entendi. Então, quando a gente usa esses termos meio autista ou meio TDAH, é um desaforo. Nossa, essa é a palavra? É um tremendo desrespeito pra quem vive o transtorno, Exatamente, né? exatamente. Porque esse ponto, né, de rigidez cognitiva, todos nós somos inflexíveis de alguma forma. Mas no autista, isso é extremamente marcado, né? Então, eu tinha uma paciente que ela pegava o mesmo ônibus. Se não tinha, o ônibus demorava, o assento que ela sentava não estava disponível, já era o suficiente para ela se desorganizar. Tá bom. Ou uma paciente que ela era, inclusive, psicóloga e se mudava a rotina dos atendimentos, a gente sabe, isso é completamente natural, né? Nós, psicólogas autônomas, então, o paciente falta, tem que remanejar. Isso, pra gente, que já é desagradável, pra uma pessoa autista, é extremamente sufocante. Por isso, será que a gente pode afirmar que por conta de tantas destas características versus as demandas na vida adulta, os diagnósticos de TDAH e de TEA, em especial, acabam sendo mais sofridos, será que podemos afirmar isso, né, na vida adulta do que, por exemplo, na infância? Porque fico pensando na quantidade de demanda. Então, sei lá, os imprevistos que acontecem na infância são muito sofridos, mas os imprevistos que acontecem na vida adulta, muitas vezes são quase
irremediáveis, na verdade. Na infância, a gente ainda tem um pai e uma mãe que media, que dá suporte. Mas e na vida adulta, que não tem muito como fugir, sabe? Você entende como esses diagnósticos causando mais sofrimento psíquico, mais do que os funcionais, né? Mas psíquico na vida adulta? Com certeza, sim. Tá. E a gente vê isso não só na questão teórica, mas na questão prática. Né? Então... Você não só avalia, né, Carol? Você atende em psicoterapia os pacientes também, né? E, às vezes, né, fazendo a avaliação, eu sigo com o paciente. Então, é comum eu atender pacientes autistas ou com TDAH. E, especificamente, dessa questão do sofrimento psíquico e da demora do diagnóstico, eu tive uma sessão muito delicada em que o paciente, ele fala, por que fizeram isso comigo? Meu Eu Deus. sofri o tempo de todo não terem calado. identificado antes. Exatamente. E isso não é recente. Sim. Né? Quando a gente pensa na vida adulta, que eu tô me referindo, não é só, de fato, a vida adulta, mas a adolescência, né? Sim, Adolescentes o jovem com 17, adulto, né? 18 anos, não tem o mesmo amparo de que hoje a gente já encontra nas escolas. Então, era passado despercebido, sofriam bullying, eram isolados. E aí gera, né, já falando um pouco dos impactos que isso tem na vida adulta, um sentimento de inutilidade. Meu Deus do céu. Não sou capaz, não consigo. Isso é muito doloroso. Nossa. É muito triste. E limitador, né? Limitador. Como é que esse jovem adulto, esse adulto vai se colocar ali ousado para conquistar um lugar profissional, por exemplo, ou mesmo relacionamentos, se ele tem tantas evidências da incapacidade dele? Justamente. Né? Justamente. Meu Deus do céu. A gente sabe dos prejuízos que, se a gente pensar, né, nos prejuízos de um diagnóstico, de um transtorno, seja ele qual for, a gente sabe que vai abranger todas as áreas de vida, né? Na tua experiência clínica, o que você mais tem percebido de prejuízos em cada área de vida? Então, como é que o TEA e o TDAH acabam impactando a vida profissional? E os relacionamentos, quais são os principais? Até pensando, Carol, porque eu sempre considero que vão chegar aqui pessoas que têm o diagnóstico e querem saber um pouco mais sobre o assunto e querem, enfim, evoluir ali dentro daquele tratamento que já fazem ou desejam fazer, enfim. Mas tem muita gente que desconfia que tem. Não tem o diagnóstico, nunca procurou ajuda e chegou aqui nesse episódio para quase que... deixa eu dar uma olhadinha se vai falar comigo, né? Então, quais são os prejuízos que as pessoas que têm o diagnóstico vão acabar de alguma forma experimentando na vida? Perfeito. Eu vou citar, então, todas as áreas. Tá. E antes de começar falando sobre isso, quero deixar muito claro o seguinte. O TDAH e o autismo em específico é um espectro, né? Tá. Então, quando a gente fala de espectro, a gente entende que tem várias formas de manifestação. Entendi. O TDAH, ele não se enquadra num espectro, mas também cada pessoa que tem um TDAH sofre de uma determinada forma, né? Então, não existe uma receita de bolo. Inclusive, já entrando nessa questão dos prejuízos, tem um exemplo bem bacana para dar de como isso é de fato vivenciado de uma forma diferente por cada pessoa. Eu fiz a avaliação de 2 pacientes, os 2 tiveram a mesma vivência e passaram por essa vivência de uma forma completamente diferente. Autistas, então, uma das pessoas, ela tinha uma questão com a Disney. Foi viajar para Disney e extremamente angustiada por conta de ser um lugar completamente novo, muito barulho, muitas pessoas, muitos cheiros, se desorganizou completamente. Outra pessoa já foi para Disney, mas antes de ir para Disney, entrou em um hiperfoco dos parques. Então, sabia todos os parques, sabia todos os brinquedos, sabia quanto tempo de fila que ia passar em cada um. Então, olha só, a mesma situação. Nossa. Gerando prejuízos. Sim, claro. Mas de diferentes formas.
Uhum. É muito sutil o prejuízo, né? Porque, por exemplo, esse paciente que entrou no hiperfoco, talvez não tenha sido percebido como prejuízo, né, Carol? Porque, nossa, ele foi super preparado, ele pesquisou tudo. Mas quanto que ele abdicou de outras coisas para colocar essa temática parques na vida antes de viajar, Exatamente. né? E quanto ele se prejudicou e se desorganizou porque só assistia e pesquisava e consumia desse assunto exclusivo, né? Exatamente. E no adulto, né, isso acaba sendo sutil, porque se a pessoa não relata, isso, você não tem como saber. Então, esse que é um dos desafios do diagnóstico no adulto, né? Muito pelo relato. Então, a gente precisa sempre de informantes, né? E se a pessoa não percebe aquilo como um prejuízo, por que ela vai me trazer? Com certeza. Na terapia você só cuida do que te contam, Exatamente. né? Se ele não te contou, e ele não contou porque ele tá te escondendo, né? Ele não contou porque não é demanda da terapia. Vou contar que eu tô com hiperfoco no parque. Imagina, Exatamente. eu só estou preparando minha viagem. Exatamente. Né? Não estou com hiperfoco. Exatamente. Mas aí, falando dos prejuízos, pensando assim, no âmbito relacionamentos. Tá. Um tópico sensível. Total. Então, assim, tanto o TDAH como o TEA têm dificuldades. O TDAH num sentido de, por conta da impulsividade, da desatenção, como eu comentei, acaba esquecendo eventos importantes, não está atento à conversa. Então, imagina, você conversando com uma pessoa, às vezes você está contando uma coisa super importante, e aí, sem querer, ela se desliga. Sim. E aí, depois você... Ei, fulana, lembra que... Não. Isso afasta as pessoas, super, né? Isso cria rótulos. Aquele lá esquece. Ele não liga pra nada. Ele não vai ligar pra você. É um egoísta. É um grosso. Relacionamentos no TDAH também, por exemplo, a pessoa entra numa loja. É muita coisa pra ela prestar atenção. Ela precisa direcionar o foco para o objetivo. Comprar uma blusa preta, por exemplo. Só que neste caminho, ela acaba não se atentando ao contexto, e se um atendente vem falar com ela, por exemplo, ela sem querer ignora. Mas não por uma falta de caráter, não, é porque realmente é uma falta de atenção importante. No autismo, a gente tem essa questão da rigidez. Então, para o parceiro que está vivenciando, é necessário que ele entenda e dê previsibilidade, né? Então... E isso que eu digo relacionamento não só amoroso, mas relacionamento de família também. Então, por exemplo, uma paciente, ela adora sair com a mãe dela, mas sempre quando ela sai, vai no mercado, vai na padaria, vai no não sei o quê. Ela se desorganiza, não é saudável para ela, a família tem dificuldade de entender. Então, todos esses pontos acabam dificultando na questão de relacionamentos. E no TEA em específico, tem uma dificuldade de percepção social. Tá. Então, o que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo, o que ele quer me dizer com esse balançar de cabeça. São movimentos que a gente faz, movimentos corporais, movimentos com os olhos, que o autista tem mais dificuldade de entender. Tá. Isso ele se coloca em situações desagradáveis, é visto como uma pessoa que, de novo, não liga para os outros, mas não tem nada a ver com isso, né? É, de fato, uma dificuldade. Agora, se você pontua, né? Vamos lá, estratégias. Em vez de fazer uma linguagem corporal, explica. Seja claro, seja objetivo. Não fica dando um toque, né? Vai direto ao ponto, né? Exatamente. Tá. Então, eu identifico que, assim, no âmbito de relacionamentos, esses são os prejuízos. E é muito importante a gente trabalhar isso em terapia, com o autismo, inclusive, trabalhar habilidades sociais. Tá. Né? E aí, a gente tem um outro tópico, que é a vida acadêmica, a vida profissional. No TDAH, a gente tem uma tendência a ter uma dificuldade nesse âmbito mesmo, principalmente por estudos. Então, não consigo prestar atenção, repito, não me formei. São pessoas que fiz uma faculdade, aí depois fiz outra, aí depois fiz outra. No trabalho, também tem uma dificuldade em se manter. Tá sempre buscando novidades e nunca é suficiente. Às vezes tem um prejuízo por conta da desatenção, então comete erros frequentes. É muito comum um relato de eu demoro muito mais para fazer o que as pessoas fazem rapidinho.
E tudo isso é observado pelas outras pessoas Claro. também, né? Então, às vezes, recebe uma reclamação, isso vai prejudicando completamente uma outra área, né? Que eu vou falar que é a autoestima. Tá. E no autismo, a gente também tem esse prejuízo, foi o que eu comentei, né? Dessa paciente, de que os pacientes faltavam, ela se desorganizava nesse sentido por conta da rigidez, uma dificuldade executiva de fato, né? E isso o TDAH e o TEA eles compartilham, uma dificuldade de organização e planejamento. Tá. Então, para onde eu tenho que ir, como eu vou chegar lá? Né? Então, são pontos que acabam, de fato, prejudicando. E aí, o ponto, assim, que mais aparece pra gente, né? Tudo isso que eu falei é mais palpável, é mais observado. Tá. Porque, às vezes, o namorado fala, a mãe fala, o chefe Ele fala. é tão criticado, né? Alguém vai falar, né? Exatamente. Vão colocando na caixinha, É, né? Agora, um outro ponto de que ninguém fala e a gente só vai saber se a pessoa trouxer é a questão da saúde mental, né? Da autoestima. Então, na vida adulta, o TDAH e o TEA, eles raramente andam sozinhos. E é muito comum que venha para consultório, para avaliação, não com a queixa de TDAH ou TEA, mas com ansiedade, depressão, burnout. Então, de fato, praticamente, assim, 99,9% dos casos que isso acontece, uma autoestima que ela foi muito fragilizada. Principalmente é que eu tô dizendo quando o diagnóstico vem de forma tardia, Sim, né? Então, sim. Não teve nome, né? Aqueles fracassos não teve nome a vida inteira, né? Exatamente. Então, claro que virou incapacidade. Exatamente. Então, ia mal na escola, ia mal na faculdade, não conseguia emprego de primeira. E sempre muita dificuldade nos relacionamentos. O que acontece comigo porque eu sou tão diferente das outras pessoas, né? Essas são as queixas que aparecem. E isso, inclusive, é uma frase que eu também ouço bastante. Eu me sinto diferente. Eu não me encaixo. E por conta dos rótulos, né? Então, quando a gente rotula uma pessoa, a gente não dá chance para que ela se explique, para que a gente entenda, né, o que ela tá passando, o que ela tá querendo dizer. Então, isso fragiliza muito a autoestima. E olha, assim, são feridas profundas. É muito difícil, de fato, da gente conseguir manejar isso, porque é tão internalizado, é uma raiz que a pessoa construiu dentro dela, de que ela nunca vai ser capaz e que ela é muito diferente. É uma vida inteira, né? Uma vida inteira juntando, somando experiências de mini fracassos, né? Exatamente. Só que por uma vida toda, esses mini fracassos viraram grandes demais. Difícil superar, né? Meu Deus. Mas, apesar disso, ou até por conta dessas feridas tão profundas, e esses transtornos serem transtornos do neurodesenvolvimento, então eles vão acompanhando essa pessoa ao longo de uma vida toda, apesar do diagnóstico tardio, por que vale a pena fazer o diagnóstico ou, ao invés de só tratar, por exemplo, da autoestima que ficou fragilizada, sabe? Por que priorizar ir em busca de um diagnóstico? E isso é uma luta, viu, Si? Temos que levantar essa bandeira, na verdade, né? Temos que levantar essa bandeira, porque é o que a gente mais escuta, né? Da devolutiva pros pais, e o pai se identifica, e não, pra quê? Eu vivi a vida toda com isso, olha só, tô ótimo. Aos frangalhos, mas ele tá ótimo, né? E vale a pena, né? A gente tem uma resposta, é como se a gente tirasse um peso das nossas costas e entendesse que a gente não faz parte daquela caixinha em que fomos colocados. E que existe uma explicação. E existem outras pessoas que compartilham das mesmas dores. Sim. Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa, mesmo na avaliação, ela fala, eu nem sei o que esse diagnóstico vai me ajudar. E aí, quando ela sai, quando a gente dá a devolutiva, ela, obrigada, estou aliviada. É uma explicação que você tem por tudo aquilo que você sente, por tudo aquilo que disseram que você era. E aí você entende que é uma questão neurobiológica, não é culpa sua, você não é preguiçosa, você não é grossa. Você só precisa de ajuda. Sim. Quando você fala no começo do nosso episódio, diferenciando TDAH e TEA,
ou explicando melhor sobre os transtornos, a avaliação também pode trazer essa explicação de como esse TDAH e como esse TEA se manifesta naquela pessoa, porque a avaliação não é só um lugar de aplicar testes e saber se tem ou se não tem, né? Quando a gente compreende o perfil neuropsicológico, o próprio tratamento acaba sendo, portanto, mais específico, né? A gente conhece potencialidades, virtudes e as fragilidades que aquele indivíduo percorre, né? Isso contribui no tratamento? Com certeza. Tá. A avaliação, ela é inclusive terapêutica. Né? Porque é um retrato que a gente faz da vida daquela pessoa. E também é um mito, né, que a gente carrega de que a avaliação é a aplicação de testes. Errado, erradíssimo. A gente tem toda uma base por trás. No adulto, inclusive, a história de vida é uma das partes mais importantes. E é muita história, né? Sim. Então, a avaliação, ela de fato faz parte do processo terapêutico. Você consegue entender como você funciona, o que eu consigo, quais são as minhas limitações, aonde eu preciso pisar no freio, né? Nossa, muito bom. E a gente precisa, em todos os transtornos, isso. A gente precisa entender qual é o nosso transtorno e como ele funciona, né? Então, a psicoeducação é a primeira parte de qualquer tratamento para qualquer transtorno. Sim. Então, eu tenho TDAH, e agora o que eu faço, né? Então, peguei o meu laudo, me explicaram quais são as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, vou atrás do tratamento. É importante que você reconheça quais são as suas limitações, né? Então eu sei que se eu acumular o trabalho, não vai dar certo. A gente consegue prever o comportamento. Sim. É isso que é muito bacana, né? Então, sim, a avaliação, ela é com certeza uma peça muito importante para o processo terapêutico, até mesmo que a gente não dá só o diagnóstico, né? De falar, tem ou não tem. A gente explica o porquê e a gente avalia também, principalmente no adulto, uma questão da personalidade, porque a gente tem o transtorno e a gente tem a personalidade daquela pessoa. Um não anula o outro. Sim, muito bom. Talvez a gente tenha hoje um lugar muito fácil de se encontrar diagnóstico, né? Então, basta que eu dê check ali em sintomas e aí eu tenho ou não tenho. Mas que esse episódio traga para as pessoas que nos ouvem esse encorajamento de buscar um trabalho sério, né? Com especialista, para que esse diagnóstico, se de fato existir, que ele seja bem fechado, né? E bem direcionado. Então, não é só fazer a aplicação de testes e receber um laudo, mas é compreender o seu próprio funcionamento. Com certeza. Né? Até mesmo porque a gente tem diagnósticos muito similares. Sim. Né? E a gente tem comorbidades. Então, a gente precisa identificar. É uma comorbidade, é um diagnóstico diferencial. E para isso exige muita cautela. Desatenção pode ser um monte de coisa, não só TDAH. Exatamente. Né? Se não for bem avaliado, vai ser mesmo muitos TDAHs por aí. Porque pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno bipolar, de humor, né? Enfim, pode ser tanta coisa, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Essa história de comorbidades e diagnóstico diferencial daria outro episódio. A gente marca outro, porque o diagnóstico na vida adulta, ele vem acompanhado de uma história de vida muito complexa, né? E que precisa ser muito bem investigada, né? Então, que mensagem você deixaria para as pessoas que têm percebido prejuízos funcionais, que têm percebido prejuízos no humor? Que mensagem que você deixa sobre diagnóstico, sobre medo de encontrar diagnóstico? O que você tem para falar? Olha, eu sei que não é fácil. Até mesmo porque quando a gente procura um especialista, a gente abre toda a nossa vulnerabilidade para ele. Sim. O processo de avaliação, ele não é fácil, mas ele vale a pena. A sua vida vale a pena. As suas dores, elas precisam ser... Não digo cicatrizadas, porque nunca vão. Mas você ter um nome, isso te ajuda daqui pra frente. A gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue mudar o que já aconteceu. Mas daqui pra frente, ainda tem um caminho muito lindo pela frente. Né? Um caminho de aceitação.
de luta, Sim, claro. mas um caminho em que a gente sabe aonde a gente vai e aonde a gente pode chegar. É isso. E é isso que faz a diferença. Muito bom, muito bom. A história de diagnóstico não é rótulo, é bússola, também serve para adulto, Com né? certeza. Eu falo isso porque avalio crianças, mas para adulto é igualzinho, né? Com E certeza. serve tanto quanto para uma criança e um adolescente, diagnóstico para direcionar essa caminhada, né? Obrigada obrigada eu pela sua convite. experiência, trazendo um pouco dessa luz para adultos que sofrem, não sabem por que estão sofrendo e muitas vezes têm medo de encontrar um nome e, portanto, fogem dele. Né? Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Sim. Se esse episódio ressoou com você, eu trouxe insights importantes, compartilha com quem também pode se beneficiar dessa conversa. O diagnóstico não define quem você é. Ele pode sim abrir caminhos de compreensão e de cuidado. Lembre sempre que diagnóstico pode ser a grande bússola para a tua vida. Segue o Mentes Brilhantes para acompanhar nossos próximos episódios, sempre com temas que unem ciência, experiência e sempre humanidade. Até a próxima.